Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar conversando com vocês um assunto que é muito importante, que é como estudar de maneira correta, como você conseguir absorver de fato aquele conteúdo e aprender de uma forma mais fácil e com menos tempo na tua rotina. Então eu vou estar aí explicando para conseguir aplicar essa ideia, o estudo passivo e o estudo ativo, a diferença entre os dois, o que é o certo e o que é o errado. E no finalzinho vou estar explicando aí sobre a repetição espaçada, que é a forma de revisão necessária para a gente não depender da nossa memória para conseguir aprender o conteúdo e não esquecer mais dele. Então, já recapitulando que esse conteúdo é um conteúdo super importante para você, para os seus estudos, para a tua rotina de estudos e independente do que seja o teu objetivo, se você quer ser aprovado no vestibular, se você quer ir bem numa prova ou até mesmo estudar na faculdade. Então, aí são conteúdos extremamente importantes para vocês absorverem na mente de vocês, para vocês pegarem um caderno e anotar, porque são técnicas assim comprovadas cientificamente. E aí, aqui na descrição eu vou estar deixando para vocês links de artigos comprovando essas técnicas e também falando um pouquinho mais sobre essas técnicas aí. Então vamos lá. Para eu estar explicando para vocês o que é o estudo ativo, que é o nosso principal foco desse vídeo, eu vou ter que começar explicando o que é o estudo passivo. Enfim, gente, o estudo passivo é o método de estudo onde você não se envolve com aquele conteúdo, onde você não interage com aquele conteúdo. O que significa? É você só receber. E o que seria esses métodos de estudo? É você assistir ali só videoaulas, ficar somente assistindo assim parado, em aula passando. É você fazer uma leitura tipo, só ler mesmo. É você ficar só ouvindo. E assim, só parado, recebendo aquela informação. É você ficar assistindo o professor ali explicando assim. Então, esses métodos de estudo são métodos que são passivos. E o que significa isso? Por você não estar devolvendo o estímulo de estudo para aquele estudo, você vai acabar achando que aprendeu e no final você não aprendeu. É uma coisa mais decoreba que você usa ali para você estudar naquela prova na véspera urgentemente, só que a longo prazo você vai esquecer daquele conteúdo. O seu cérebro ele não vai trabalhar como de fato deveria, ele vai esquecer daquele conteúdo muito rápido. Então você vai ter aquela falsa sensação de que você tá expert naquele conteúdo, mas na verdade não, você estudou de uma forma muito superficial, você não interagiu com aquele conteúdo e eu te dou aí 2 meses para você esquecer completamente o que você estudou. Então nisso a gente parte pro estudo ativo, que daí é o contrário do estudo passivo, que é um método onde você se envolve com o conteúdo, onde você engaja com aquele conteúdo, onde você entrelaça com ele, você abraça ele durante os estudos, você absorve ele te dá um estímulo, você devolve aquele estímulo e você de fato aprende aquele conteúdo. E no estudo ativo você vai focar no aprendizado daquele conteúdo e não na decoreba, e não no aprender, entender agora e depois esquecer. Você vai focar no aprendizado prolongado, no aprendizado a longo prazo daquele conteúdo. Thalia, você já explicou o que é um e outro, mas dá exemplos. Então, gente, o estudo ativo, eu não vou conseguir passar para vocês o método perfeito de estudo ativo. Mas você tem que adaptar ele aí conforme a tua rotina. E o que seria isso? É assim, se você precisa assistir uma videoaula, assista aquela videoaula fazendo anotações daquele conteúdo. E para leitura, você faz uma leitura ativa. Muitos pensam que a leitura ativa é você ficar grifando o conteúdo. Mas não é você ler e falar, isso aqui é importante, tá, grifou. Não. É você realmente ler aquele conteúdo, ler aquele texto e você circular palavras importantes, linkar com conexões de outros conteúdos que você já estudou, você fazer perguntas ali para si mesmo, você anotar naquele cantinho ali perguntando assim, tá, depois pesquise isso, você ir linkando assim, e assim você também principalmente criar conexões ali com o que você já viveu, com o que você já aprendeu, você circular
puxar a setinha e falar isso, tudo que você sabe, para você reagir ao estímulo do que você tá recebendo ali. Você vai ter uma troca. Você vai ter uma troca com aquele conteúdo, você vai estar reagindo àquele conteúdo. Você não vai estar só recebendo a informação, você vai receber e voltar. Então você vai voltando nesse reflexo. Às vezes vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo passar para vocês, mas você vai estar assim, enquanto você absorve aquele conteúdo, você também vai estar reagindo a ele, questionando, enfim, indo, voltando. Então vai ser dessa forma. E aí, uma próxima forma aí de você incluir o seu estudo ativo é você ensinar para si mesmo. E não é você ficar assim, é você realmente falar. Então, vou explicar isso pra você, não sei o que, falar sozinho mesmo. Porque assim, aqui em casa, gente, eu falo sozinha. Principalmente na hora de fazer exercícios. Eu começo a ver o exercício ali, eu falo, tá, não tem que fazer isso. Eu aprendi nessa aula que é assim, assado. Parece a alternativa 1. Eu aprendi isso. Então você vai falando em voz alta, ensinando pra alguém. Seja pro teu gato, aqui da minha gatinha, vem cá, Lua. Vem aqui fazer a companhia. Fazer participação especial, que acho que você já faz em todos os vídeos, né? Mas também fazer aí uma explicação pro seu pet, explicação do conteúdo, desse cheirinho gostoso que eles têm. Enfim, você tá aí explicando, né, em voz alta, como se você fosse um professor mesmo. E, gente do céu, isso são coisas que, assim, marcaram muito a minha vida. Porque as provas em que eu gabaritei na minha vida foram provas em que eu ensinei pra alguém. E sempre antes de começar as provas, vários alunos se reuniam em volta da minha mesa. Eu lembro disso no colégio, saudades inclusive. As pessoas se reuniam em volta da minha mesa. Hashtag nerd, tô brincando, mas eram provas assim, que eles sabiam que eu ia bem. Então, toda vez que tinha uma prova que a gente sabia que fulano da sala ia muito bem, a gente se reunia assim, aquela pessoa pra ouvir aquela pessoa explicando. Ou aquela pessoa que era bem em tudo, inteligente e ia bem em todas as matérias. Então a gente sempre se reunia ali para poder discutir e explicar um pro outro. E aí eu explicava esses conteúdos pra minha melhor amiga, mais específico, eu explicava mais pra ela, a Aninha. E aí assim, eu percebia que eu estar explicando era um estímulo ainda melhor pra mim do que pra ela, que estava recebendo aquele conteúdo, porque eu tava ali realmente ensinando, né, mostrando ali não diria uma especialidade, mas eu estaria ali realmente dominando aquele assunto para explicar para alguém. Então eu chegava na hora da prova e eu lembrava daquilo facinho, porque eu tinha acabado de explicar ali para eles. Então era muito legal isso, e eu percebi que realmente é eficiente, né, fazendo isso. E eu aprendi desde pequenininha, quando teve uma vez que eu tava estudando com as minhas amigas e eu ficava brava com elas porque elas não levavam a sério. Ficava brava falando que elas estavam dando risada e eu tentava explicar ali um conteúdo pra elas. E depois disso elas foram super mal, né? Porque elas não ficaram nem aí. Mas eu fui super bem naquele conteúdo, naquela matéria. Isso faz muito tempo, né? Nem lembro qual que era a matéria. Mas foi muito interessante porque eu ensinando ali consegui aprender e elas que fizeram resumos e tudo não conseguiram. E a gente vai aí para a principal técnica de estudo ativo, o principal método que você precisa aplicar, independente de quais dessas técnicas você gosta de aplicar no seu estudo, que é você praticar exercício. Praticar exercício é algo assim fundamental, essencial, é o princípio. Você precisa, princípio não, porque precisa ter a base, mas você precisa fazer exercícios para você saber se você está aprendendo. O vestibular é feito de quê? De questões. A prova é feita de quê? De questões. Tudo que você vai estudar é para uma prova de questões. Imagino eu, se você está nesse vídeo, imagino que seja para isso. Então, todas as vezes que você for estudar, você precisa praticar exercício. E no caso, não é só praticar os exercícios não, é você também fazer a correção, você ver o que errou, ver as questões que ficou em dúvida e você estudar o que você errou. E também fazer um caderno de erros, mas isso é conteúdo para outro vídeo. Só que são pontos aí muito importantes para você já ir pensando, para você já ir indo atrás e incluindo na sua rotina de estudos. Porque não é só você fazer exercícios, ver que você errou.
é você fazer exercícios e você entender o que você errou, porque vai ser aí, vou te falar a verdade agora, vai ser aí que você mais vai aprender, pode ter certeza. Enfim, aí agora a gente vai pro pontinho extra, que é a forma de revisão. Independente do método que você aplique dentro do estudo ativo, porque aí a gente já tá vendo que é o método onde você vai relembrar daquele conteúdo mais vezes, tô deixando artigos aqui embaixo normalmente, porque a ciência explica. Existem várias técnicas dentro dos estudos ativos que você pode estar aí flexibilizando de acordo com a tua rotina. Mas a gente sabe que o melhor caminho aí é o estudo ativo, né? E então aí vem depois a repetição espaçada, que é o que vem depois do seu estudo. Depois que você entendeu o conteúdo, que você praticou exercícios, vem a revisão. E o que é essa revisão? É você lembrar daquele conteúdo. Não adianta nada você aprender, né, conteúdo ali por dias, você acertar as questões e depois você deixar aquele conteúdo guardado numa caixinha e esquecer. Você precisa estar aí voltando nesse conteúdo sempre. E o que seria isso? É você revisar de uma forma periódica, que é ali com tempos contados. E assim, gente, você vai ter que flexibilizar isso de acordo com a tua rotina. Eu, por exemplo, entendi que agora eu não vou estar conseguindo revisar periodicamente, porque eu tô precisando formar uma base. E isso foi o que eu achei de melhor pra mim. O que é melhor pra mim pode não ser melhor pra você. Que no caso, eu assisto as videoaulas, eu faço anotações durante a videoaula, eu faço a leitura ativa daquele conteúdo, e aí depois de uma semana que eu estudei aquele conteúdo dessa forma, eu pratico exercícios, porque pra mim essa é uma forma de revisão. E isso vai ser até a metade do ano, porque eu estou formando uma base desse conteúdo, um aprendizado disso. E aí depois da metade do ano eu vou estar aplicando só exercícios, e aí que a repetição espaçada vai estar presente na minha vida 100% do tempo. Então eu flexibilizei e coloquei isso de acordo com as minhas necessidades. Só que eu vou estar explicando para vocês toda a teoria disso. Eu vim aqui para poder falar para vocês o nome do cientista que criou isso, que no caso foi aí um psicólogo, pelo que eu estou vendo, que foi o Hermann Ebbinghaus. Eu nem sei como fala esse nome, mas eu deixando aqui o nome na tela para vocês, se vocês tiverem um interesse aí. Mas ele foi aí o cientista que ele conseguiu entender esse conteúdo fazendo as pesquisas deles. E o que é isso? Ele viu que o ser humano tem uma curva do esquecimento, que essa curva do esquecimento vai diminuindo, né? Tipo, no caso, o esquecimento daquela matéria. Tipo, você estudou, teu estudo tá aqui em cima. Vou deixar uma foto da curva do esquecimento por aqui. Aí, conforme passando os dias, vai diminuindo essa escala. Então, tudo que você aprendeu, você vai esquecendo conforme os dias. E o que ele diz? Que você precisa estar relembrando esses assuntos após 24 horas, após 7 dias, após 15 dias, após 21 dias e após 30 dias. Confesso que essa organização me deixa um pouco agoniada. Então, quando eu fui testar isso para poder aplicar e ver se dava certo para mim, que acabou não dando, porque eu ficava muito tempo nessas revisões e por isso que eu preferi essa base aí de início, eu fiquei um pouquinho agoniada, né, com essas datas. Então eu fiz 24 horas, 7 dias, 14 dias, 20 dias e 30 dias. Então eu fiz assim porque, não sei, eu achei melhor. Eu fiquei um pouquinho mais confortável todos os dias assim, do que 7, 15, 21, 30. Enfim, gente. E aí você revisar esse conteúdo, você pode estar fazendo uma leitura ativa e tudo, mas a melhor forma mesmo é você estar fazendo questões, né? Tá fazendo questões. Então, esses exercícios é uma preferência que você pode ter na sua revisão. Mas, como eu falei, você tem todas as informações na tua mão. Utilize elas a seu favor. Então, ali, gente, o estudo passivo não é uma técnica muito legal. E outra coisa bem polêmica que entra nos estudos passivos são resumos. E assim, não são todos os resumos, tá? São aqueles resumos que você copia. Então, o resumo que você copia é aquele resumo que não dá certo, que é um estudo passivo. O que seria um resumo ativo? É você terminar a aula e você anotar tudo que você lembra. É você colocar com as suas próprias palavras, não você copiar de algum lugar.
Isso aí seria uma técnica ativa, mas também tão ativa assim. Só que já seria uma parte mais ativa do resumo. Então, mapas mentais onde você também lembra do que você estudou, assim, vai escrevendo também uma técnica aí que chega a ser um pouco ativa e tudo, mas cópia nunca vai ser um estudo ativo. Cópia, é você passar de um lugar pro teu caderno. É só por sua estética, só pra você ver e falar, nossa, eu estudei, sendo que você só copiou. Isso não é estudar, isso é copiar o conteúdo. Então é muito importante que vocês também sejam cientes aí nesses fatores. Então, relembrando, fazendo um apanhado geral, estudo passivo você não interage com o conteúdo, que é as técnicas aí onde você só recebe conteúdo, assistir VJ sem fazer nada, você só ouvir, ler sem fazer nada, sem interagir com o conteúdo. Estudo ativo, você dá um estímulo para aquele conteúdo. O estudo é absorvido por você e você estimula aquilo para absorver ainda mais. Então você questiona, você cria conexões, você ensina para si mesmo. Então você está interagindo com aquele conteúdo, abraçando aquele conteúdo, falando, vem cá, deixa eu te entender. E aí por último a gente tem a repetição espaçada, são as revisões aí periódicas daquele conteúdo em intervalos de tempos que são cientificamente estudados para que seja o tempo em que você aprenda aquele conteúdo. Então aí é bem importante. E também, gente, a longo prazo é importante que depois de 30 dias você também revise depois de 3 meses e tudo. Eu vou estar aplicando isso depois da metade do ano. Então eu vou estar contando tudo para vocês de como vai ser o processo. Porque isso eu vou de fato aplicar à risca depois da metade do ano, que vai ser depois que eu pegar a base de todo o conteúdo que eu preciso, fazer as anotações, né, das aulas e enfim, eu ter realmente a base de que eu aprendi aquele conteúdo e conseguir aplicar os exercícios por si só. Então vai ser uma fase só de exercícios, vai ser a fase que eu mais vou estar cansada, mas eu vou adorar, né, partilhar isso com vocês, tanto que eu tava com meta. Então, como eu vou estar aí fazendo essa questão de repetição espaçada, essa forma de revisão, que na verdade eu nem sabia que tinha esse nome, eu sabia que tinha curva de esquecimento, mas eu não sabia que tinha repetição espaçada no nome, descobri agora que eu fui fazer um apanhado pra poder fazer vídeo pra vocês. Então, quando eu estiver aplicando aí essa forma, esse método de estudos de revisão, eu vou estar compartilhando com vocês como tá sendo pra mim. Provavelmente em esse vlog eu vou estar compartilhando isso, então fiquem comigo até metade do ano, que eu vou estar compartilhando com vocês como vai estar sendo aplicar essa meta no meu caso. Então não levem isso à risca e tentem aí encaixar do que é melhor pra vocês. Só levem à risca mesmo o fato de que estudo passivo é a técnica menos comprovada e estudo ativo é a técnica mais perfeita, a técnica que mais chega perto da perfeição, e repetição espaçada também. Então você tem essas informações, utilize elas a seu favor e flexibilize de acordo com a tua rotina e a forma que você mais se sente seguro aprendendo. Estudo passivo não conta. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessas técnicas, se você já tinha ouvido falar de estudo ativo, estudo passivo ou repetição espaçada. Me conta a experiência de vocês com esse conteúdo, que eu vou estar também contando a minha pra vocês. Então comentem, curtam aqui esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem mais vídeos como esse. Se você gosta de formato diferente, mais rápido de conteúdo, me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando vários posts informativos para vocês desse tipo de vídeo mesmo, assim, explicando exatamente o que eu explico aqui pra vocês, só que em um outro modelo, um jeitinho mais rápido e mais prático de ser visto. E também várias coisas engraçadinhas que eu faço, vários reels engraçadinhos que eu faço pra você sair um pouco da rotina e dar risada um pouquinho ali. E dentro do assunto de estudos, então isso é bem interessante. Espero que vocês gostem e um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!